Queridos, queridas, meus irmãos, minhas irmãs, domingo, dia 5, primeiro domingo à noite. Hoje pela manhã falei, eu quero dar sequência ao ministério de Jesus em Atos, e falei que pregaria também em Atos, hoje à noite. Atos capítulo 20. Quero pensar hoje à noite, cuidando de mim mesmo. Atos capítulo 20, cuidando de mim mesmo. Vamos ler a palavra de Deus em Salmos 121. Abra sua Bíblia, pode ser eletrônica, pode ser física. Como sempre falo, eu prefiro a Bíblia física. No celular, ninguém sabe que você está lendo a Bíblia, mas fisicamente, pelo menos se deduz que sim. Diz assim o Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Versículo de número 1. Elevo os meus olhos para os montes. E veio uma pergunta, esse texto deve ser mais ou menos de 800, 900 anos antes de Jesus. E alguém já perguntava, em momentos difíceis, de onde me virá o socorro? E nós estamos 2000 anos pós Jesus Cristo. Eu disse que esse texto deve ser de 900 anos antes. Estamos falando de um texto de 3000 anos. E há 3000 anos, diante de uma circunstância adversa, alguém questionou de onde me virá o socorro. Mas no texto que nós acabamos de ler, a pessoa que está se questionando, ela responde. E eu não sei se no século 21 nós temos copiado o escritor sagrado do Salmo 121. Ele faz a pergunta, mas ele mesmo responde. E talvez você hoje, domingo à noite, dia 5, quase 4 meses de pandemia, você só está no versículo de número 1. Quem é que vai me ajudar? E nesse sentido eu quero orar agora, para que os seus olhos sejam abertos, a sua mente seja aberta, o seu coração seja aberto, para que você saia do versículo 1 e passe para o versículo 2, que você possa responder a você mesmo, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Feche seus olhos. Onde você estiver nesse momento, baseado no texto que nós acabamos de ler, onde há um questionamento, mas também há uma resposta. A minha oração nesse momento é para que você que está me vendo, você que está me ouvindo, não deixe de fazer a pergunta, mas é essencial você não ficar preso no versículo 1, você tem que passar para o versículo 2, você tem que responder a você mesmo. Deus, estou fazendo um exercício agora nesse momento com as pessoas que estão me vendo e me ouvindo. Eu disse a essas pessoas que esse texto que acabamos de ler tem cerca de 3000 anos. E há 3000 anos alguém se questionou por conta de circunstâncias adversas, por conta de ventos contrários. Mas Deus, o texto que nós acabamos de ler, o próprio salmista, o próprio questionador, ele tem a resposta satisfatória. O meu socorro vem do Senhor. Você que está na casa, você que está no seu quarto, você que está na sua sala, você que está me vendo no seu celular, neste momento receba de Deus esse conforto. O nosso conforto, o nosso socorro vem do Senhor. Responda para você mesmo, seja o seu próprio médico nesse momento, passe uma receita para você mesmo, seja você quem vai produzir coisas boas para você mesmo. Deus, que nesse momento, se tem alguém me ouvindo e vendo,
e que fica só no versículo 1, só nos questionamentos. Como será o futuro? Como será o mês de julho? Como será o mês de agosto? Será que vai ter vacina? Será que nós vamos ficar até quando nessa situação? Deus, esses questionamentos, eles fazem parte da nossa vida agora em julho, mas Deus, eu estou te pedindo, o exercício que nós estamos fazendo nesse domingo à noite, que nós possamos, neste momento, ter a ousadia de responder: o nosso socorro vem do Senhor. Deus, que a nossa fé seja aflorada neste momento. Deus, aquilo que eu verbalizo cantando, aquilo que eu verbalizo pregando, aquilo que eu verbalizo, seja agora passado por uma prática interna, eu seja inundado com a certeza que, independente da situação externa, o meu socorro vem do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Deus, se tem alguém me ouvindo, vendo, totalmente desanimado nesse primeiro domingo de julho, que a simples leitura do Salmos 121 possa estar transformando. Você está sendo transformado agora em o nome de Jesus. A sua motivação está voltando, porque você está sendo impactado pela presença transformadora do Espírito Santo do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Fale isso para você agora. Muito obrigado, Deus, porque a gente pode perceber que a simples leitura do texto da palavra de Deus, ela é por si só motivadora, transformadora. Você que está me vendo, nós fomos transformados, nós estamos sendo motivados agora em o nome do Senhor. Saia do versículo 1, venha para o versículo 2. O meu socorro vem do Senhor. Deus, muito obrigado por nós enxergarmos isso nesse texto. Como é gostoso quando a gente lê a tua palavra e a gente consegue ver os olhos abertos para uma coisa tão clara. O próprio salmista responde a ele mesmo. Faça isso agora, onde você estiver, em nome de Jesus. Amém e amém. Santo é o Senhor poderoso, Santo,
Queridos, cuidando de mim mesmo. Queridos, tem umas pessoas que têm uma autoestima alta, eu diria até exagerada. Mas, ao contrário, também existem pessoas que têm uma autoestima baixa e também exagerada. Eu gosto do equilíbrio, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Mas ser equilibrado não é algo muito recorrente nas pessoas. Cuidar dos outros é cansativo, e eu sempre digo aqui na igreja, em alguns locais, doente não cuida de doente. Se você cuida de alguém, se você ficar doente, ao invés de ser um doente, serão dois. E doente não cuida de doente. Então você precisa cuidar de alguém, mas ao mesmo tempo você precisa cuidar de você. Não é uma tarefa das mais fáceis. Paulo disse isso a Timóteo. Se você lê em Timóteo, Paulo diz a Timóteo: cuida bem de ti mesmo. Queridos, se nós vivermos, irmãos e irmãs, só tomando conta dos outros, a gente morre. E hoje eu quero pensar sobre isso, cuidando de mim mesmo. Nessa pandemia, algumas coisas, pelo menos a gente parte desse princípio, elas estão tolhidas. Mas você, de repente, vai achar uma opção. Nós estamos vendo pessoas que estão achando várias opções e que estão dando certo. Eu já conversei com o irmão da minha igreja, algumas empresas não vão voltar ao seu formato pré-pandemia. A pandemia acelerou esse processo. Então, cuide bem de você mesmo, enxergue em você alguma coisa que possa ser boa para você. É o que nós fizemos na nossa oração. O salmista enxergou uma coisa e ele produziu isso para ele mesmo. Em Atos capítulo 20, Paulo está num ambiente que não é o ambiente que nós temos hoje. Ar-condicionado, uma iluminação favorável, um assento bom. E Paulo está trazendo uma palavra e Paulo está demorando na sua palavra. O texto diz isso. E tem um jovem que está assistindo Paulo pregar, e este jovem fica cansado. Esse jovem acha que Paulo está chato. O texto não diz isso, mas eu estou deduzindo, porque nos leva a isso. E esse jovem decide ir para perto da janela, e fica perto da janela, e ele senta na janela. E esse jovem cai e morre. Esse é o cenário do texto de Atos capítulo 20. E eu quero pensar, cuidando de mim mesmo. Versículo 9. Cuidado com quem você deixa de lado na sua vida. Cuidado quem você deixa de lado na sua vida. Versículo 9. Aquele jovem, e o texto diz isso, porque Paulo estava num discurso prolongado. Irmãos, fica claro no texto que no primeiro século, as pessoas já não davam muita audiência para quem fica só falando. E quem me conhece sabe, eu não gosto de coisas muito demoradas. Não que eu não fique, mas eu tenho visto pessoas que ficam em determinado local, mas quando o cunho é religioso, com 5, 10 minutos, já estão se mexendo e vai acabar quando? Está na hora de ir embora. Porque a nossa tendência como seres humanos é quando a gente gosta do local que a gente está, aquilo que é ruim, a gente ameniza. Já falei isso várias vezes. E quando nós estamos num lugar que a gente não gosta, aquilo que a gente não gosta, a gente potencializa. Foi o caso desse jovem nesse texto. Como Paulo estava prolongando o discurso, ele deve ter falado, nossa, que cara chato. Por quê? Porque tudo indica que ele não queria estar ali, e o ambiente não era favorável. O ambiente não era igual ao ambiente que nós temos hoje. A iluminação era com tocha de fogo. Você imagina, eles estavam num lugar fechado, com pouco ar. A iluminação era deficitária e um cara falando. Eu entendo que em alguns momentos isso nos leva ao esgotamento. Só que nos leva ao esgotamento quando a gente não gosta da situação. Porque se a gente gostasse, a gente ia passar por cima de tudo isso.
a gente passaria por cima de tudo isso. Volto a dizer, quando eu gosto do lugar, aquilo que é ruim, eu amenizo. Quando eu não gosto do lugar, aquilo que é ruim, eu potencializo. Todo mundo faz isso. E fazem muito com a igreja. É chegar na igreja, começam a potencializar. Nossa, o som está alto. O pastor não para de falar. Que banco duro. Tem água? Nossa, aqui está quente. Está potencializando aquilo que realmente pode estar acontecendo. Eu vou concordar com ele, mas ele está ou ela potencializando. E este jovem, ele começa a potencializar o discurso prolongado de Paulo. E realmente Paulo se prolongava. E a gente não gosta de ouvir. A música tem isso de bom. A gente coloca a música e vai 5, 6, 7, 8, 9, 3 horas de música. Mas ouvir alguém falando 3 horas, nós não estamos preparados para isso. Eu concordo com isso. Mas coloque no seu coração, por não gostar do ambiente, por não gostar daquela situação do prolongamento, aquele jovem parou de cuidar bem dele mesmo. Ele vai tomar uma decisão equivocada. Coloque então no seu coração o primeiro ensinamento desta noite: cuide bem de você, cuidado com quem você vai deixar de lado. Aquele jovem vai deixar Paulo de lado, porque ele está potencializando uma coisa que realmente está acontecendo, que é a mensagem, a pregação, o pronunciamento prolongado de Paulo. E aquele jovem decide deixar Paulo de lado. Queridos, é uma decisão daquele jovem, deixar Paulo de lado. Eu já ouvi, eu já falei várias vezes, algumas argumentações de pessoas, quando acontece alguma coisa, era a vontade de Deus. No tempo de Deus, ele vai para a igreja. Queridos, não exclua a responsabilidade pessoal. Não exclua a responsabilidade pessoal. Este jovem, ele decide deixar Paulo de lado. Quem decidiu foi ele, não foi Deus, foi ele. E quantos estão decidindo deixar Paulo de lado, porque em alguns momentos o discurso dos Paulos são prolongados? Essa é uma decisão sua. Não transfira para Deus aquilo que você decidiu. Você decidiu deixar Paulo de lado, porque o discurso de Paulo é prolongado. Ok, mas não jogue para Deus. Diga, eu deixei, eu não quero. Não existe isso no tempo de Deus, eu vou procurar Deus. Diga, eu não quero. Este jovem do texto, ele deixa de cuidar bem dele, de caráter religioso e espiritual, quando ele faz a opção de deixar Paulo de lado. Esse é o primeiro ensinamento. Cuide bem de você. Cuidado com quem você deixa de lado. O segundo ensinamento, também no versículo 9, de Atos capítulo 20. Cuidado com lugares perigosos. Aquele jovem está talvez entediado. Aquele jovem está cansado por conta de algo que é prolongado. E ele decide sentar na janela. Aquele jovem procura o lugar mais perigoso daquele lugar. Ele decide sentar num lugar que fica, que a gente chama de em cima do muro. Não está nem dentro e não está nem fora. Se alguém perguntar, ele está do lado de dentro. E se alguém perguntar, não, eu estava olhando para fora, eu estava te vendo. Ele está em cima do muro, não está lá dentro e nem está fora. É um lugar perigoso, de caráter espiritual que eu estou dizendo. Mas também, no texto, era de caráter perigoso físico, porque ele foi sentar na janela. E era um andar superior. Se estava entediado com o discurso de Paulo, tomasse uma decisão que todos vissem, aqui eu não fico, aqui eu não quero, não, mas ele preferiu ficar sentado num lugar perigoso. Se alguém pergunta, não, eu estou aqui. E se alguém pergunta, não, eu estava te vendo do lado de fora. Quem está na janela não está nem dentro nem fora.
quem está na janela acha que está nos dois lugares. Se alguém perguntar, eu sei o que está acontecendo. E se alguém falar do lado de fora, eu estou vendo o que está acontecendo. É um lugar perigoso. Coloque isso no seu coração. Cuide bem de você mesmo. Cuidado com quem você deixa de lado. O jovem do texto abriu mão de Paulo. A argumentação dele, o discurso é prolongado. Procurou um lugar que não tirasse ele fisicamente do ambiente. Procurou a janela, um lugar perigoso. De caráter espiritual, não está nem do lado de dentro e nem do lado de fora. E fazendo uma analogia com o século 21, falando para os crentes, quantas pessoas vêm à igreja e quando você procura, onde é que essas pessoas estão? Estão sempre do lado de fora. Ou estão sentados na janela, nem dentro e nem fora. Coloque no seu coração, a decisão de ir para a janela é do jovem. A decisão de não querer ouvir Paulo é do jovem. Assuma a sua responsabilidade. Aquele jovem vai para a janela e ele começa a ficar com sono. Tem o tédio, tem o discurso prolongado, tem a fumaça das tochas, tem um ambiente quente, e agora do lado de fora vem uma brisa, vem um vento. Ele estava sentado na janela. A junção do tédio com o vento fresco do lado de fora fez aquele jovem sentir sono. E ele dorme, e ele cai, e ele morre. Se você ler Atos 20, você vai ver essa sequência. Deixou Paulo, encontrou um lugar perigoso, a junção do ambiente com o vento que vem do lado de fora fez ele dormir. De caráter espiritual, quantos estão assim também? Não estão nem dentro, nem fora. Aí vem uma brisa do lado de fora, juntou com um tédio do lado de dentro, o que que deu? Deu sono. E o que que deu? Dormiu. E o que que deu? Caiu. E o que que deu? Morreu. Quantos que caminhavam nas nossas igrejas, quantos que caminhavam no reino de Deus, e por conta de um discurso prolongado, fizeram a opção de deixar Paulo de lado, procuraram um lugar perigoso, caíram e morreram. Eu estou falando no sentido espiritual neste momento, embora no texto o jovem tenha morrido fisicamente. Eu estou fazendo uma analogia, uma comparação, para que seus olhos sejam abertos. Se você está se distanciando de Paulo, e a sua argumentação, e que o discurso é prolongado, cuidado, você está se dirigindo a um lugar perigoso. E a junção do tédio do lado de dentro, na sua argumentação, com o frescor que vem do lado de fora, vai te dar sono. Você vai cair e você vai morrer. Coloque isso no seu coração, neste domingo à noite. Esse é o segundo ensinamento. Eu preciso cuidar bem de mim mesmo. Cuidado com quem você deixa de lado. E cuidado, não procure lugares perigosos. E para a gente finalizar, cuidado, nem sempre você terá uma outra oportunidade. Eu já falei aqui na igreja, tem alguns fatos inusitados na vida. E isso vira filme porque é inusitado, porque o comum não vira. Um cidadão americano, ele ganhou no mesmo dia, com os mesmos números, em estados diferentes, porque nos Estados Unidos isso pode acontecer. Ele ganhou 2 vezes na loteria. De manhã ele ganhou no estado, que eu não me lembro, e à tarde ele ganhou em outro. Isso é inusitado, isso não é normal. Você que está me vendo, se você procede com jogos, você está, nossa, eu jogo há 30 anos, não ganhei nada. Esse ganhou 2 vezes. Talvez na vida você já teve uma segunda oportunidade. Você está lembrando aí, seja na área profissional, na área sentimental, qualquer área. Mas nem sempre a gente tem a segunda oportunidade. Conheço muita gente que não teve a segunda oportunidade. Nesse texto,
O jovem deixa Paulo por decisão própria, ele procura a janela, lugar perigoso, por decisão própria, ele dorme, ele cai e ele morre fisicamente. Paulo, aquele cara que estava falando e que o jovem deixou porque era um cara muito chato, Paulo para de falar, desce pela escada, se debruça sobre o jovem que está morto no chão, no térreo, e restaura a vida daquele jovem. Tenho certeza, se isso acontecesse em qualquer igreja do mundo, que tivesse segundo, terceiro andar, o pregador parasse de pregar, mesmo num discurso prolongado, descesse as escadas, se debruçasse sobre alguém morto, e esse alguém morto ressuscitasse, ele seria manchete em todos os jornais do mundo. Ele seria manchete. Iam deixar Jesus de lado, o evangelho do lado, para falar do espetacular, que é algo espetacular. Aqui no texto, alguém viu e contou para o escritor sagrado, que registrou, está em Atos. Mas você questiona isso, você que não é crente, isso que a Bíblia está dizendo. Mas se você estivesse lendo um jornal, você acredita, porque o jornal a gente não questiona, mas a Bíblia a gente questiona. Esse jovem do texto, acontece o extraordinário, o miraculoso, que eu falei hoje de manhã. O miraculoso existe. Eu creio no milagre. Mas vou te perguntar, e eu sei que algumas pessoas não gostam. Você viu esse jovem hoje, em Campo Grande, em Santa Cruz, em Bangu, no Rio de Janeiro? Não, porque esse texto, esse jovem é do 1º século. Depois que Paulo fez ele ressurgir, eu não sei quanto tempo de vida ele teve, porque o livro sagrado, a Bíblia, não registra, mas ele morreu, porque o milagre é terreno, é temporário, é passageiro. Mas se ele aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, aconteceu um segundo milagre, que é eterno. Eu estou batendo muito nessa tecla, porque algumas pessoas estão dando muito mais valor ao milagre terreno, passageiro e temporário, e deixando de lado o milagre que é eterno. E quando a gente fala isso, eu sei que a minha linha que diz isso, as pessoas acham que a gente não crê no milagre temporário. Eu creio no milagre. Já vi milagres, mas eles são temporários. Você pode ter um testemunho mirabolante do que Deus te fez, mas ele é tão somente temporário. Palavra dura, palavra dura. Pastor, eu fui ressuscitado, e daí? Talvez você tenha um milagre na sua vida, mas ainda é apenas um milagre temporário. Todo mundo gosta de ouvir, você já lançou um livro, mas ele não passa de um milagre temporário, passageiro e terreno. Eu creio nesse tipo de milagre. Jesus realizou vários milagres terrenos, temporários e passageiros. Mas Jesus morreu na cruz para nos dar a vida eterna, que é o maior milagre, e esse milagre é eterno. Creio que todo mundo já entendeu a minha linha, e eu acho que eu não estou sendo um cara chato falando isso, eu só estou querendo abrir os olhos das pessoas, para que não fiquem apenas e tão somente presos com igrejas e pregadores que só falam no milagre temporário e deixam de lado o milagre eterno. Cuide bem de você mesmo. Cuidado com quem você deixa de lado. Aquele jovem deixou Paulo. Procurar um lugar perigoso, porque o tédio do lugar, o tédio do ambiente, mais o frescor que entrava pela janela, fez ele ficar sonolento. Muitos crentes estão assim. O lado de dentro é tédio. Fui para a janela, ai que frescor do lado de fora. Isso é sono, isso é queda, isso é morte. E cuidado, o jovem do texto, que se chama Eutico, ele teve a segunda chance, ele teve a segunda oportunidade, mas nem sempre isso acontece. Então é melhor não procurar
deixar Jesus de lado. O texto fala de Paulo, mas eu quero terminar a reflexão desta noite. Não deixe Jesus de lado. É sono, é queda e é morte. E talvez você não tenha uma segunda oportunidade. Deus abençoe você. Lembra do início do culto, quando lemos Salmos 121? O salmista fez uma pergunta, mas ele mesmo respondeu. Ele foi o seu próprio médico, ele foi o seu próprio motivador. Terminando o culto desta noite, começa a segunda-feira sendo o seu próprio médico, sendo o seu próprio motivador. Faça questionamentos, mas também seja a própria pessoa que vai responder. Que Deus, pois, te abençoe. Que tenha uma semana abençoada, em o nome de Jesus. Amém e amém.